Fala, trilheiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge, eu tenho alguns cursos gravados aqui no Trilhante e eu estarei junto com vocês em algumas aulas abordando os temas relacionados ao princípio da insignificância. Iniciaremos nossos estudos com o conceito e com o histórico do Instituto. Vamos juntos? Ao começarmos a tratar de um assunto novo, o ideal é conceituarmos nosso objeto de estudo, certo? Assim, tem-se que o princípio da insignificância é uma causa excludente de tipicidade, caracterizada pela ausência de tipicidade material do fato praticado pelo agente. Jorge, não entendi nada. Fica sossegado, deixa anotado aí o conceito no seu caderno. Ao final do curso, volte e leia e você perceberá como é simples o que eu acabei de dizer. Combinado? A doutrina mundial considera como incontroverso o fato de que o princípio da insignificância foi sistematizado com caráter científico pela primeira vez em 1964 por meio dos ensinamentos de Klaus Roxin, baseado no brocardo latino minima non curat praetor. Entretanto, a divergência é intensa no que diz respeito à origem histórica do princípio da insignificância, sobretudo se tal instituto derivou ou não diretamente do direito romano. Os autores que defendem a tese da origem romana do princípio da insignificância discorrem sobre a natureza dos delitos, ou seja, infrações às normas vigentes, dividindo-os em privados e públicos. Por delitos privados, entendiam-se aqueles praticados sem violência. Desta forma, o representante estatal romano funcionaria como árbitro para o caso, o qual seria julgado de acordo com as leis civis, uma vez que somente foram violados interesses privados. Nesses casos, cabia às partes a instrução do feito, pois o aparato imperial não investigaria o ocorrido. Já nos delitos públicos, o representante estatal romano funcionaria sim com as tarefas próprias de um magistrado, podendo ordenar a realização de quaisquer diligências que julgar necessárias para a elucidação do caso. Ademais, o referido representante era titular do ius puniendi romano. Como se observa, o direito romano somente se preocupa com a persecução dos delitos públicos. Portanto, delitos de menor relevância deveriam ser solucionados pelos próprios envolvidos sem a ingerência do poder público, gerando o brocardo, de minimis non curat praetori, ou seja, o pretor não deve se ocupar de irrelevâncias. Por outro lado, os autores que rechaçam a origem romana do princípio da insignificância argumentam que o direito romano era altamente desenvolvido em seu aspecto privado, ou seja, no relacionamento dos cidadãos entre si, sobretudo nos temas do direito de família, direito das sucessões e no direito contratual. Dessa forma, o brocardo latino de minimis non curat praetori referia-se aos casos privados banais ou frequentes, os quais, em razão da irrelevância do ocorrido, não mereciam tomar o tempo do pretor. Como se observa, inexiste relação alguma com o direito penal da Roma antiga. O autor Guzmán da Albora é ainda mais radical ao defender a inexistência do princípio da insignificância no direito romano, chegando mesmo a negar que o brocardo minimis non curat praetori sequer foi criado pelos juristas da antiguidade, haja vista que não é possível localizado no texto do Corpus Juris Civilis ou na Magna Glossa, escrita por Acúrcio. Encerrada a polêmica acerca da origem do princípio da insignificância, é importante destacar que a primeira legislação a prevê-lo expressamente foi a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada na França em 1789, conforme se observa seu artigo 5º, que diz que a lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Posteriormente, em 1896, o jurista alemão Frank von Liszt propôs a retomada do conceito expresso pela máxima minimis non curat praetori, como uma forma de frear o avanço da legislação penal germânica no período. O autor entendia que o direito penal era usado em excesso pelo poder legislativo, sendo necessária a criação de um mecanismo de conteúdo axiológico relacionado às práticas que os indivíduos faziam e os seus resultados naturalísticos. Entretanto, a referida necessidade tornou-se premente durante o período pós-Segunda Guerra, uma vez que milhares de alemães, famintos e sem possibilidade de gozar da dignidade da pessoa humana, praticavam inúmeros pequenos furtos para poderem ter o que comer e o que vestir. A situação social alemã já era precária.
Caso o silogismo frio da lei fosse aplicado, as penitenciárias não suportariam a quantidade de reclusos. Atento a esse fator, Klaus Roxin inaugura em 1965 o princípio da insignificância como causa excludente de tipicidade, o qual operaria no âmbito da tipicidade material, afastando a incidência da norma penal de condutas de baixa reprovabilidade. Desde então, o Poder Judiciário e os ordenamentos jurídicos dos países procuram, primeiramente, entender o princípio da insignificância para sua posterior concretização, seja no plano legal, seja nas decisões administrativas ou judiciais proferidas pelas autoridades competentes. Bom, galera, encerramos nossa primeira aula. Um abraço e até a próxima!